Fala turma, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos resolver exercícios sobre frações. Começando mais um bloco, a gente vai começar com a parte teórica, explicando para vocês o que vocês precisam saber para resolver questões com operações com frações. E logo em seguida a gente vai resolver a nossa bateria de exercícios. Então vamos para a tela comigo, que hoje a gente vai falar sobre frações. E quando a gente fala sobre frações, primeira coisa que a gente precisa saber é como que a gente faz as operações. Operações com frações, tá certo? Então esse daqui vai ser o nosso carro-chefe da aula de hoje. Saber como que opera. Professor, quais são as operações? São as 4 operações básicas: somar, subtrair, multiplicar e dividir. A primeira regra que eu vou utilizar, que eu vou ensinar para vocês, vai ser a regra da multiplicação. Professor, por que que você começou pela multiplicação? Porque ela é a mais fácil de todas. Então a gente vai dar mais fácil para as mais complicadas. Então vamos começar aqui, ó. Na regra da multiplicação, é a coisa mais simples do mundo. Imagina que você tem 2 terços e você quer multiplicar com 3 sétimos. O que que você faz? Você vai multiplicar o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. E aí você multiplica 2 vezes 3 vai dar 6 e 7 vezes 3 vai dar 21. Aí você se pergunta, professor, será que dá para mim simplificar a minha fração? Bem, eu posso tentar, né? Eu posso tentar simplificar, por exemplo, por 3. Posso simplificar por 3 em cima e por 3 embaixo. Quando eu simplificar por 3, vai dar 2 sobre 7. Então, essa daqui vai ser a minha fração irredutível. É muito importante frisar que na hora que você estiver fazendo uma prova, lá no gabarito não vai estar 6 sobre 21, 6 21avos. Lá no gabarito vai estar como? Vai estar 2 sétimos. Então, a simplificação, ela é obrigatória. Então, a gente precisa simplificar porque lá no gabarito vai estar a forma irredutível. Quando a gente fala de fração, eu preciso que você entenda que a gente pode simplificar uma fração direto. Por exemplo, 2 terços vezes 3 sobre 7 avos. Toda vez quando eu tenho a operação de multiplicação, e aí eu tenho um número em cima e embaixo que eles se repetem, eu posso cortar o número de cima com o número de baixo. Professor, mesmo estando em lados opostos, mesmo estando em lados opostos, mas preste atenção, só quando for operação de multiplicação. E aí você vai perceber que vai sobrar apenas o 2 e o 7, que vai chegar na mesma resposta. Beleza? Então, primeira parte da aula vai ser como que opera a operação de multiplicação com frações. Agora a gente vai falar da divisão. A divisão, você precisa saber resolver uma multiplicação, mas não tem muito segredo, né? A multiplicação é só multiplicar o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Por exemplo, se eu tenho 3 quintos dividido para 2 terços. 3 quintos divididos para 2 terços. Professor, como que eu faço a divisão? A divisão você vai seguir aquela regrinha lá da sua tia da terceira série que te ensinou. Você repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Então, a segunda fração, o número que está embaixo vai para cima e o número que está em cima ele vai para baixo. Então, vai ficar 3 sobre 2. E aí você multiplica. 3 vezes 3 vai dar 9. 5 vezes 2 vai dar 10. 9 décimos, não dá para simplificar. Esse aqui vai ser o meu resultado final. Perfeito? Como que isso daqui pode aparecer também lá na hora da sua prova? Pode aparecer assim, ó. Pode aparecer, ó, 3 sétimos dividido para 4. Por exemplo, você vai ter uma fração que ela vai ser maior do que a outra. Então, por exemplo, eu vou ter aqui a minha primeira fração. Essa segunda fração está representando a minha divisão. É uma divisão de 2 frações. Professor, mas essa fração aqui de baixo é só o número 4. Quando não aparece nenhum número na parte de baixo, é porque esse número é igual a 1. E aí você faz a mesma regra. Repete a primeira, que é 3 sétimos, e multiplica pelo inverso da segunda. Aí na segunda, o 1 vai para cima e o 4 vem para baixo. Então vai ficar
1/4. Aí multiplica 1 vezes 3 dá 3. 7 vezes 4, 28. 3 não simplifica com 28, então esse daqui já vai ser a minha resposta final. Beleza? Então, opa, pera. Então, primeiro bloco. Turma, para resolver operações com frações, é a coisa mais simples do mundo, na parte da multiplicação e da divisão. Na multiplicação, você multiplica o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Na divisão, você repete a primeira e a segunda você vai inverter. Aí depois você inverteu, vai virar uma simples operação de multiplicação. Beleza? Então agora a gente vai falar sobre a operação de adição e subtração. Agora vamos para adição e subtração. Turma, para somar e subtrair, eu vou dividir em 2 casos com vocês. O primeiro caso vai ser quando eu tiver apenas 2 frações. Por exemplo, eu tenho... primeiro eu vou ensinar para vocês a regra geral, que é o seguinte. Por exemplo, eu tenho 1/3 mais 2/3. Quando o denominador for igual, professor, o que cargas d'água é denominador? É a parte de baixo. Quando o denominador for igual, você pode repetir o denominador e somar o numerador, que é a parte de cima. 1 mais 2 vai dar 3, vai ficar 3 dividido para 3, que na verdade isso aqui vai ser 1. Então a regra geral é o seguinte: se o denominador for igual, você vai repetir o denominador e somar os numeradores. Vou te dar outro exemplo. 3/7 mais 5/7. Prof, os denominadores são iguais? São. Então, eu posso repetir o denominador, que é 7, e somar. 3 mais 8, perdão, 3 mais 5 vai ser igual a 8. 8/7. Cheguei na minha resposta final. Vou te dar mais um exemplo. Por exemplo, se eu tenho 21/3 menos 15/3. Agora é a operação de menos. O denominador é igual. Então, eu vou repetir o 3. 21 menos o 15 vai dar 6. Então, eu vou ficar com 6/3. E lembre-se, toda fração é uma divisão. 6 dividido para 3, isso aqui vai ser igual a 2. Beleza? Então, via de regra, se o denominador for igual, você repete o denominador e soma ou subtrai os seus numeradores. Agora, o que vai acontecer? Quando o denominador for diferente, professor, o que eu faço? Por exemplo, 2/3 mais 1/4. E agora, prof, quando o denominador for diferente? A gente vai utilizar a técnica da cruz. Você vai multiplicar a primeira diagonal, que eu estou pintando de verde. Está visualizando a primeira diagonal? Coloca o resultado aqui em cima, de verde. Depois, você vai multiplicar a segunda diagonal, ó, que é essa daqui. E o resultado você vai colocar ele aqui, ó, de azul. Aí, você vai repetir o mais se for mais e repetir o menos se for menos. E aí, na parte de baixo, você vai multiplicar, ó, os dois daqui de baixo, ó. Multiplica esses dois aqui de baixo e o resultado você vai colocar aqui embaixo. Então, vem com as cores comigo. Olha só. De verde, o 2 vai multiplicar com 4. Quanto que é 2 vezes 4? 2 vezes 4 é 8. Você vai colocar aqui no quadradinho de verde, ó. 8. Aí agora de azul, ó. 1 vezes 3. 1 vezes 3 vai dar 3. Coloca aqui no quadradinho de azul. 3. E na parte de baixo vai ser 3 vezes 4, que é 12. Coloca aqui embaixo, ó. 12. Aí você soma, vai ficar 11 sobre 12 avos. Tá aí. Pronto. Professor, não peguei. Vamos fazer outro exemplo. 3/5 menos 7/6. Beleza? Então, vamos lá. Primeira diagonal, de verde. Vou multiplicar o 3 vezes o 6, que eu já sei que dá 18. Agora, de azul, eu vou multiplicar o 5 vezes o 7, que vai dar quanto? 5 vezes 7 vai dar 35. Eu vou pintar aqui de azul, e aqui vai ser o menos. E agora aqui na parte de baixo, eu vou multiplicar
5 vezes 6, que eu sei que dá 30. E agora eu vou tirar, ó, 35 menos 18. 35 menos o 18, que vai ficar 2 e que vai ficar 15. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 12, 15. Falta 7. E que vai ficar 1. Então vai ficar menos 17 sobre 30. Preste atenção. Por que, que a ordem é importante? A ordem é importante porque se for uma operação de menos, aqui, ó, por exemplo, aqui ficou negativo. Professor, por que ficou negativo? Porque o 35, ele é maior do que o 18. Como o 35 é maior do que o 18, o 35 puxa o sinal da resposta. Então, a minha resposta ela vai ficar negativa. Perfeito? Então, esta aqui vai ser a primeira ferramenta para a gente conseguir resolver operações de soma e subtração. Mas essa ferramenta, ela serve para quando eu tenho apenas duas frações. Quando eu tenho 3 ou 4 frações, aí infelizmente a gente vai ter que partir para aquela técnica tradicional, que é a técnica do MMC, beleza? Então, quando eu tenho 3 ou mais frações, é melhor você utilizar a técnica do MMC. Professor, como que é a técnica do MMC? É o seguinte, se você tiver, por exemplo, ó, 1/3 mais 2/4 mais 3/5, e eu quero somar essas três frações ao mesmo tempo. O que você vai fazer? Você vai tirar o MMC. MMC entre quem? Entre 3, 4 e 5. Professor, eu esqueci como que faz, ó. Fazer aqui no cantinho. 3, 4 e 5. Vou começar dividindo por 2. Então, aqui vai ficar 3, 2 e 5. Por 2 de novo. Vai ficar 3, 1 e 5. Agora por 3 vai ficar 1, 1 e 5. E por 5 vai ficar todo mundo 1. 2 vezes 2 vai dar 4. 4 vezes 3 vai dar 12. E 12 vezes 5 vai dar 60. Então, o MMC que vai ser 60. O que eu faço com esse 60? Esse 60 eu vou dividir pelo número de baixo. Preste atenção. Eu vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo número de cima. Quando você pega, por exemplo, vem comigo para você não se perder. 60 dividido para 3 vai dar 20. 20 vezes 1 vai dar o próprio 20. Então, vou colocar aqui, ó, 20 de preto. Professor, de onde sai esse 20? 60 dividido para 3, 20 vezes 1 deu o próprio 20. Agora, eu vou fazer a mesma coisa aqui. 60 dividido para 4. E aí, o resto eu vou multiplicar com o 2. Quando eu pego 60 e vou dividir para 4, vai dar 15. 15 vezes 2 vai dar 30. Perfeito? E aí, por último, 60 dividido para 5. 60 dividido para 5 vai dar 12. 12 vezes 3 vai dar 36. E aí eu vou somar todo mundo. Se eu somar 36 mais o 30 mais o 20, isso aqui vai dar 86 dividido por 60. Aí eu posso vir para as minhas simplificações, ó. Eu posso pegar esse cara aqui, simplificar por 2, vai dar 43 sobre o 30. E aqui não dá mais para simplificar, porque o 43 ele é um número primo. Beleza? Então, essa daqui foi a teoria da aula de hoje. Essa daqui foi a teoria da aula de hoje. Agora a gente vai partir para as nossas questões. Vamos lá. Partindo para as nossas questões, estou na questão de número 42. Lembrando que a gente está resolvendo questões da banca Access. Um recipiente contém 4 nonos associado para resolução de questões de litros de leite. Sabe-se que 3/4 associada para resoluções das questões desse litro de leite foram utilizadas. Então, por exemplo, ó, o que eu tenho aqui? Eu tenho um recipiente que contém 4 nonos. Aí vai falar associada para a resolução da questão de litros de leite. Beleza. E ele falou o seguinte, sabe-se que 3/4, vou até pegar aqui de outra cor, 3/4 está associada para a resolução dessas questões. Então, a parte mais importante quando a gente vai falar de frações é a gente entender o que o nosso enunciado ele está trabalhando. Então, por exemplo, se eu não entender o que o meu enunciado está trabalhando, eu não vou conseguir responder a questão.
Então, qual que é o primeiro valor que eu tenho que ter em mente aqui, ó? Esse 4 nonos. Professor, o que que é esse 4 nonos? A questão está falando, esse 4 nonos vai ser o total, a quantidade total de questões que eu tenho. E aí, o que que é esse pedaço que está de amarelo? Sabe-se que 3/4 foi associada para a resolução da questão desse litro de leite foram utilizados. Então, esse aqui foi o que foi utilizado. Se foi utilizado, quer dizer que eu vou retirar. Aí ele vai perguntar, ó, olha aqui a minha pergunta. Qual fração do leite em relação ao recipiente restou? Se eu quero saber o que que restou, eu vou pegar o total e vou tirar o que foi utilizado. Então, vou pegar o 4 nonos e vou tirar. Tirar é continha de quê? Tirar é continha de menos. Só que preste atenção, eu vou tirar o quê? Vamos fazer a leitura para a gente ver o que que a gente vai tirar? Ó. 3/4 associada para a resolução da questão de leite que foram usados. O que que foi usados? Foi usados 3/4 do total. Então, quando eu tenho esse D dador implícito, esse D dador, nesse caso que ele está implícito, é 3/4 do total, ou seja, 3/4 de 4 nonos. Então, aqui, o que eu vou tirar vai ser 3/4 do total, que é 4 nonos. Aí, lembre-se, eu posso cortar o 4 de cima com o 4 de baixo. Quem é que vai sobrar? 4 nonos menos, sobrou aqui 3 nonos, e agora eu posso subtrair. 3, tenho 4 nonos menos 3 nonos, 4 menos 3 vai dar 1 nono. E o nono está correto aqui no meu gabarito, na nossa letra A de aprovação. Beleza? Então, por exemplo, essa questão, ela cobrou apenas a parte das operações com frações. Então, ela foi uma questão mais tranquila, ela cobrou apenas as operações com frações. E aí, a gente precisaria meio que se virar aqui para tentar entender o que esse enunciado ele estava falando. Vamos para a próxima questão. Agora a gente vai para a nossa questão de número 43. Carlos, após percorrer 2/7 associada para a resolução da questão do percurso de carro, parou para se alimentar. Sabe-se que, aí olha só, 2/7 associada para a resolução da questão do percurso de carro, aí ele vai falar, ó, parou para se alimentar. Sabe-se que o percurso total que ele pretende realizar é de 714 quilômetros. Quantos quilômetros Carlos ainda tem que percorrer para realizar todo o percurso? Então, olha só, essa questão é uma questão parecida com a questão anterior. Por quê? Porque, olha só, agora eu vou ter uma operação de multiplicação. Tá vendo essa fração aqui, ó? Essa fração é a minha fração 2/7, certo? 2/7 foi o quê? 2/7 associada para a resolução da questão do percurso de carro. Ou seja, Carlos, após percorrer, isso daqui foi o que ele já percorreu. Ele já percorreu o quê? 2/7. Mas 2/7 do quê? 2/7 desse total, ó, de 714 quilômetros. Então, vou colocar aqui, ó, o que ele já percorreu. Ele já percorreu 2/7 do total, de 714 quilômetros. Agora, olha aqui a pergunta. Qual que é a pergunta? Quantos quilômetros Carlos ainda tem que percorrer para realizar todo o percurso? Então, primeiro passo, o que que eu vou fazer? Eu posso visualizar, ó. Vamos pegar aqui como se fosse a minha estrada. Vamos pegar aqui comigo como se fosse a minha estrada, ó. Vou pegar aqui, ó. A minha estrada ela foi dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza. Vou pintar de amarelo. 2/7 foi o que ele já percorreu. Esse pedacinho que ele já percorreu. Agora eu vou pintar de laranjado o que ele precisa percorrer, ó. Ele precisa percorrer isso aqui tudo. Então, qual que é a fração que ele precisa percorrer? A fração que ele precisa percorrer vai ser a fração
5 sétimos. Então, ao invés de trabalhar com 2 sétimos, eu vou trabalhar com 5 sétimos, que vai facilitar a minha vida. E aí eu posso simplificar 714, ó, eu vou pegar aqui, ó, 714 e vou dividir por 7. 714 dividido por 7, isso aqui vai dar 102. E aí vai ficar 5 vezes 102, que vai dar 510 quilômetros. Então, 510 quilômetros, o gabarito correto ficou na nossa letra D de dado. Perfeito? Então, essa daqui foi a nossa questão de número 43. Questão de número 43 cobrou questões sobre operação de multiplicação com frações. Perfeito? Agora a gente vai para a questão de número 44. Em uma comemoração entre amigos em um restaurante, metade dos presentes bebeu refrigerante. Então, olha só, vou pintar aqui, ó. Metade dos presentes bebeu refrigerante. Um terço bebeu suco de fruta e 6 beberam água. Então, olha só. Eu sei quantas pessoas estavam presentes? Não sei. Então, eu vou chamar de X. Eu vou colocar aqui, ó, X. O X vai ser a quantidade de pessoas presentes. Beleza? Então, X vai ser a quantidade de pessoas presentes. Vamos continuar. Sabe-se que todos beberam e ninguém bebeu duas bebidas diferentes. Com base nessas informações, é correto inferir que a quantidade de pessoas que estiveram na comemoração foi igual a quanto? Essa quantidade de pessoas eu chamei de X. Então, lembrando, X é o quê? A quantidade de pessoas presentes. Eu sei que nessa festa, a metade das pessoas que estavam presentes, ou seja, vai ser 1/2 de X, 1/2 é metade. Metade das pessoas presentes, olha só, metade das pessoas presentes beberam refrigerante. Depois, 1/3 bebeu suco de fruta. 1/3 de quem? Vai ser mais 1/3 de X. Por que X? Porque é 1/3 das pessoas que estavam presentes. Esse 1/3 bebeu o quê? Bebeu o suco. Mais 6 pessoas que beberam água. Isso tudo vai ser igual a quanto? Vai ser igual ao próprio X. Por que o próprio X? Porque vai ser igual ao total de pessoas. Essa galera bebeu refrigerante. Essa galera aqui bebeu suco. E essa galera aqui bebeu água. Se eu somo todo mundo, isso daqui vai ser igual ao total de pessoas presentes na festa. E é esse X que eu vou encontrar na minha questão. E aí lembre-se, quando eu tenho mais de 3 frações, eu vou tirar o MMC para somar as minhas frações. O MMC entre o 2 e o 3 é igual a 6. Então, vou colocar aqui, ó, MMC de 2 e 3 vai ser igual a 6. Esse 6 eu vou colocar nessa fração. E vou colocar na fração do outro lado também, porque você vai perceber que no final das contas, o 6 do lado esquerdo vai cancelar com o 6 do lado direito. Então, vem comigo. Vou pegar esse 6 e vou dividir para 2. 6 dividido para 2 dá 3. 3 vezes 1 vai ficar 3. Então, vou ficar com 3x. Revisando. 6 dividido para 2, 3. 3 vezes 1 vai ficar 3x. 6 dividido para 3 dá 2. 2 vezes 1 vai dar 2x. Então, mais 2x. Aí aqui eu vou ficar. Aqui, quando não aparece número na parte de baixo, é porque o número é 1. Então, vai ficar 6 dividido para 1 vai dar 6. 6 vezes 6 vai dar 36. Então, mais 36. E aqui também é 1 do mesmo jeito. Aí vai ficar assim, ó. 6 dividido para 1 vai dar 6 vezes x, 6x. Agora, esse 6 da parte de baixo do lado esquerdo cancela com o 6 da parte de baixo, só que agora do lado direito. Jogando essa conta para cá, ó. Agora eu vou somar esse 2x com esse 3x. 2 mais 3 vai dar 5x. O resto eu vou repetir, ó. 5x, eu vou repetir o 36 igual 6x.
Vai ficar mais 36 igual a 6x. Beleza? Agora, tá vendo esse 5x? Eu vou jogar ele para o lado esquerdo. Ele vai passar subtraindo. Eu vou ficar com 36, vai ser igual a 6x menos 5x. 36 vai ser igual a 1x, ou seja, x vai ser igual a 36. O gabarito ficou na nossa letra D de dado. Então, a gente fechou aqui, a gente fechou aqui nessa questão com o gabarito da nossa questão na nossa letra D. Lembrando, o que eu fiz nessa questão? Eu resolvi uma questão de frações com o auxílio das equações. Então, eu somei todo mundo, eu somei quem bebeu água, quem bebeu refrigerante, com quem bebeu suco. Depois que eu somei todo mundo, eu igualei esse cara a x. Aí, depois que eu igualei esse cara a x, ficou mais simples ali de resolver a nossa questão. Lembrando, se você tem mais de 3 frações, é mais rápido você tirar o MMC. Se você só tem 2 frações, aí você pode utilizar ó, essa técnicazinha que eu te ensinei aqui. Ó. Você pode multiplicar as diagonais. E aí vai depender de questão para questão. O ideal é que você saiba as duas regras. Tanto a regra para quando você tem 2 frações, quanto a regra para quando você tem 3 frações. Bora lá que a gente vai continuar, que a gente está na questão de número 45 agora. Questão de número 45 vai falar o seguinte: uma empresa possui 36 filiais no país. Ela precisou fechar um terço das suas filiais em 2020. Então, vou colocar aqui, ó. O que aconteceu em 2020? Ela fechou um terço. Então, vou colocar aqui, ó. Um terço vezes 36. Quando você divide 36 dividido para 3, isso aqui vai dar 12, se eu não me engano, né? Exatamente 12. O que é esse 12? É a quantidade de filiais que fechou, tá certo? Então, 2020 foi a quantidade de filiais que fechou. Aí ele vai falar, em 2021, precisou fechar um quarto das que restaram. Então, vamos colocar aqui, ó. Vamos agora para o ano de 2021. Em 2021, presta atenção comigo, ela fechou 12. Tinha quanto? Tinha 36. Vai ser 36 menos o 12. Vai dar 4, que vai dar 2. Então, ela começou o ano com 24 filiais. Dessas 24 filiais, ela fechou um quarto. 24 dividido para 4 vai dar 6. 6 foi o que ela fechou. Ela fechou 6 filiais em 2022. 2021, perdão. Pergunta: o total de filiais que sobraram após o fechamento das filiais 2020 e 2021 foi igual a quanto? Então, vou colocar aqui, ó, como se fosse 2022. 2022 ela estava com 24, ela fechou 6, vai para 18 filiais. 18 gabarito ficou na nossa letra C de casa. Essa questão aqui ela foi de graça, estava dada essa questão. Questão agora de número 46. Carlos foi guardar sua camiseta em 4 gavetas do armário do seu quarto. Ele distribuiu da seguinte maneira. Então, vamos lá, devagar. São quantas gavetas? 4 gavetas do seu armário. Ele distribuiu da seguinte maneira. Na primeira gaveta, ele colocou 12 camisetas. Aí depois, deixa eu até colocar de outra cor aqui. Aí depois, na segunda gaveta, ele colocou a quarta parte das camisetas da primeira gaveta. Então, fazer aquele mesmo esquema. Vou colocar aqui, ó, primeira gaveta. Vou colocar de vermelho. Primeira gaveta. Ele colocou quantas? Ele colocou 12. Beleza. Na segunda gaveta, ele colocou, ó, a quarta parte das camisetas da primeira gaveta. O que é a quarta parte? É 12 dividido para 4. Ou 12 vezes 1 quarto. É a mesma coisa, que vai dar 3 camisetas. Então, na segunda gaveta, ele colocou 3 camisetas. Agora, de amarelo. Na terceira gaveta, ele colocou a terça parte
da soma das camisetas que colocou na primeira e na segunda gaveta. Então, vamos lá. Terceira gaveta. O que que ele fez? Primeira parte é somar. Ele somou 12 mais o 3, que deu 15 camisetas, beleza? É a soma da primeira com a segunda. E aí, dessa soma, ele colocou, ó, na terceira gaveta, ele colocou a terça parte. Então, foi a terça parte de 15, que foi a soma das duas. 15 dividido para 3 vai dar 5 camisetas. Então, só recapitulando. Na primeira, 12, 3, e na terceira, 5 camisetas. Agora, vamos lá. E na quarta gaveta, ele colocou a metade do total de camisetas que ele colocou nas demais gavetas. Então, a primeira parte que eu vou somar, ó, 12 mais 3 mais 5. Vai dar 20, né? Então, aqui é 15 com mais 5, 20. Dessas 20 camisetas, ele colocou só a metade. A metade de 20 vai ser 10 camisetas. Essa daqui vai ser a minha quarta gaveta. E agora é só somar tudo, ó. A quantidade de camisetas que Carlos colocou nas 4 gavetas, só somar, ó. Aqui deu 15, aí aqui deu 20, 20 mais 10 deu 30. Então, o total deu 30 camisetas. O gabarito ficou na nossa letra D de dado. Para a próxima, questão de número 47, deixa eu ver aqui, a gente vai até a 48. Vamos terminando. 47. Na pesquisa feita com 400 moradores de Domingos Martins, mostrou que 3/4 dos entrevistados praticam alguma atividade física. Então, vou destacar aqui, ó. 3/4 dos entrevistados praticam atividade física. Além disso, temos que 1/5 desses que praticam atividade... Vou até colocar de outra cor, colocar de verde. Desses, 1/5 do que praticam atividade física também praticam natação. É como se fosse o seguinte, ó. Você tem uma caixa. Você tem como se fosse uma caixa. Esses daqui são os meus entrevistados. Eu vou colocar aqui, ó. Pam, pam, pam. Uma pesquisa feita com 400 moradores. Aqui, ó. 400 moradores. E aí, eu tenho um pedaço. Um pedaço eles praticam atividade física. E desses que praticam atividade física, tem um outro pedaço que pratica natação. E a pergunta é exatamente isso. Olha lá, ó. A quantidade de pessoas entrevistadas que praticam natação é igual a quanto? O que que eu vou fazer? Primeiro, eu vou pegar esses 400 e vou multiplicar por 3/4. Professor, por que 3/4? Porque é a galera que pratica atividade física. Olha só. Professor, eu posso simplificar o 400 com 4? Pode. Vai ficar quanto? Vai ficar 100. E aí, 100 vezes 3 vai dar 300. O que que são esses 300? Que praticam atividade física. Perfeito? E agora, desses 300, eu tenho que 1/5 é o que pratica natação. Professor, eu posso simplificar 300 com 5? Pode, vai ficar 60. E aí, 60 vezes 1 vai dar o próprio 60. E esse aqui é a galera da natação. Então, 60 que pratica natação. O gabarito ficou na nossa letra A de aprovação. Perfeito? E agora a gente vai para a saideira da aula de hoje, que é a questão de número 48. Beleza? Mas a questão de número 48, eu vou deixar ela para resolver no próximo bloco, vai ser a parte de divisão proporcional. Perfeito? Então fica aí comigo que no próximo bloco a gente vai resolver mais questões da Banca Acess. Um grande abraço e até a próxima aula.